A graça e a paz a todos os irmãos. Eu quero, neste dia de terça-feira, que seria um dia de instrução, no nosso culto presencial, trazer uma palavra de Deus aos vossos corações, compartilhar algo com vocês. Já quero desejar paz a todos os irmãos da Vila da Chesf, todos os irmãos da Matinha, de Manjope, todos os amados queridos que irão assistir esse vídeo. Que o bom Deus nos traga segurança, paz e continue nos instruindo, que Ele continue nos forjando nosso caráter no meio desse sofrimento, no meio dessa turbulência, para que possamos ser crentes melhores, servos melhores e cada dia mais agradar a Ele. Eu queria partilhar com vocês, em ligeiros tempos, um texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Eu queria que você meditasse em casa do versículo 7 ao versículo 14, que você vai entender melhor a nossa explanação, até porque o vídeo tem que ser curto, né? Não pode ser muito longo, fica difícil de enviar e outras situações mais, mas eu queria que você meditasse do versículo 7 ao 14. Eu quero ler apenas do 13 e o 14, que diz assim: Irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram, avanço para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu já tive uma vez ministrando esse tema na igreja e eu estava lendo, meditando um pouco nesse texto que Paulo inicia no versículo 7 falando das suas perdas. Ele abriu mão de algumas coisas com o intuito de agradar a Deus. Ele abriu mão do status, ele abriu mão das suas prerrogativas, ele abriu mão dos seus direitos humanos. Um homem estudioso, falava vários idiomas, um homem de destaque perante o Sinédrio, perante a guarda real de Roma. Ele abriu mão para agradar o Senhor. Ele considerou tudo que ele tinha feito, tudo que ele conhecia como nada. No entanto, o que ele queria era ter intimidade e agradar o Senhor pela sua salvação. A primeira coisa que ele fez foi abrir mão. E aí nós precisamos, às vezes, olhar em nossas vidas se nós temos, de alguma forma, temos apego a alguma coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus e precisamos abrir mão. Segundo, ele olhou e disse assim, esquecendo as coisas. É preciso que a gente olhe para nossas vidas se nós estamos, às vezes, vivendo como um museu de passado. Precisamos esquecer, às vezes, as coisas que machucaram. Precisamos perdoar, precisamos esquecer as coisas que feriram, as coisas que muitas vezes não agradou a nós. Precisamos esquecer. Paulo era uma pessoa que ele tinha uma mente renovada, um coração renovado em Cristo. E nós precisamos também, às vezes, entender que mesmo nós, de alguma certa forma, já temos experiência, já sermos de idade, precisamos ter um coração de criança, esquecer as coisas. A criança, às vezes, a gente está perto das crianças, às vezes arenga ali, daqui a pouco esquecem junto de novo. E a gente precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram. Por que esquecer, pastor? Porque Deus tem coisas novas para nós. Então, Paulo, além de abrir mão, ele esqueceu das coisas velhas para prosseguir para as que está adiante. Também Paulo disse também que além de abrir mão e de esquecer, ele avançava. Ele ia adiante, ele sabia que Deus tinha reservado algo para ele, e então ele tinha que avançar. Quando nós vemos o texto de Deus fala a Moisés lá perante o Mar Vermelho, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, assim, diga ao povo que avance. Se a gente quer ver milagre, se a gente quer ver o operar de Deus, precisamos avançar na fé, precisamos avançar em crescimento, precisamos avançar em conhecimento bíblico, precisamos avançar em meio às dificuldades, em meio aos conflitos, avançar as trincheiras, saber que Deus tem preparado coisas boas para nós. Então, eu abro mão, como disse o Paulo, eu esqueço, mas eu preciso avançar. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar estagnado na fé. Eu preciso avançar, eu preciso crescer em Cristo. E por final, Paulo também fala que, além de abrir mão, além de esquecer, além de avançar, ele prosseguia, ele era perseverante, ele sabia onde queria chegar. E aí eu quero encerrar essa mensagem perguntando para você,
Onde você quer chegar na sua fé espiritual? No teu chamado do reino, no teu compromisso com Cristo? Onde você quer chegar? Paulo disse que aqueles que anseiam ou buscam a Cristo apenas nesse mundo, apenas pelas coisas materiais, são os mais miseráveis homens. Nós sabemos que devemos desfrutar daquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas o nosso foco, nosso alvo, era o que Paulo queria resumir. Eu quero sintetizar aquilo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, eu passo por tudo isso, mas o meu alvo é chegar a encontrar a Cristo. O meu alvo é agradar ao Senhor e naquele dia ser salvo por Ele. Então que possamos meditar nessa reflexão de hoje. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para agradar a Cristo. Eu preciso esquecer algumas coisas que machucaram, que não agradam ao Senhor, que não vai edificar, não vai me fazer crescer em nada. Eu preciso avançar. Cada dia mais precisamos avançar na fé. Mas eu também preciso prosseguir, eu preciso ser perseverante, persistente em fazer com que a sua palavra não seja apenas lida, mas seja vivenciada e eu possa naquele dia, junto com você, que possamos naquele dia cantar o hino da vitória e sabermos que, apesar de toda a turbulência, de toda a guerra, de todo o sofrimento, nosso alvo foi alcançado. Acertamos no alvo. Nosso alvo é Cristo. Guarda essa palavra. Deus te abençoe. Um abraço carinhoso a cada um dos irmãos e que Deus dê uma noite de descanso a você maravilhosa. Pai, eu te louvo, te agradeço por essa palavra. Eu te peço, Senhor, por cada vida, cada família, cada crente que está compartilhando conosco, Senhor, esse vídeo, essa instrução. Abençoa poderosamente, coloca paz no coração e dá vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe.